Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas. Economista, professor, foi vereador, deputado estadual, deputado federal, secretário de Planejamento e também secretário de Saúde do governo do estado de Minas Gerais. Marcos Pestana hoje é um dos cotados como pré-candidato do PSDB ao governo de Minas e é o entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. Seja bem-vindo, deputado. Edilene, é um prazer enorme te rever aqui e falar com os ouvintes da Itatiaia, com seus fãs, que não são poucos, né? Muito obrigado pelo convite. Oh, meu Deus, quem sou eu? Marcos Pestana, muitas vezes entrevistado por mim em Belo Horizonte, Minas Gerais, por toda a imprensa. Hoje mora em Brasília, mas está sem mandato, salvo engano, desde 2019. Desde 2018. Eu queria que o senhor falasse sobre essa trajetória sem mandato. E o senhor está pronto de novo para ir para o fronte e disputar as eleições de 2022? Não, eu comecei muito novo. Eu ganhei uma consciência social e política muito jovem, aos 16 anos, ligado ao trabalho pastoral da igreja. No colégio que eu estudava, eu liderei uma manifestação, uma greve com 16 anos. E aí, quando eu entrei na universidade, eu já tinha consciência crítica, formada no ambiente da Igreja Católica. Participei do movimento estudantil intensamente, fui presidente do diretório acadêmico de economia, presidente do diretório central dos estudantes da universidade. Antes de formar, eu já tinha sido eleito vereador. Eu desviei minha carreira acadêmica, eu estava focado em fazer um mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aí inventaram de me lançar vereador com 22 anos, na eleição que foi Tancredo Itamar, Tarcísio Delgado, Riane e Zé Luiz Guedes, na minha chapa, voto vinculado em Juiz de Fora. Então eu comecei uma trajetória de 36 anos de vida pública, 42 anos de militância política, fui coordenador da campanha das diretas na Zona da Mata, fui diretor do Comitê de Anistia e fiz essa vida. Aí foi metade no parlamento, fui 6 anos vereador, 4 anos deputado estadual, 8 anos deputado federal, mas tive uma carreira executiva. Eu sou um misto de intelectual na academia, técnico na administração e político. É uma mescla de... Então eu me dediquei, eu sou um servidor público, um professor, sempre me dediquei a isso, e na eleição confusa, fora da curva de 18, eu fiquei na primeira suplência. Em 2019 eu fui convocado a reassumir meu mandato e não quis, porque eu achei que 36 anos de colaboração, de entrega, estava de bom tamanho, e eu estou na iniciativa privada, moro aqui, sou casado aqui, tenho minha empresa, minha pequena empresa de consultoria é aqui, e eu resolvi não reassumir o mandato, porque eu acho que já tinha dado minha contribuição e não me adaptei bem nesse novo ambiente político polarizado, radical. Eu sou um conciliador, eu sou da turma do Tancredo do Ulisses. Então é isso. Agora inventaram essa moda, meus amigos, de me lançar candidato a governador. Eu já fui pré-candidato em 2014 e a gente está analisando as circunstâncias dessa eleição de 22, que são muito complexas. Em que condições o senhor vai ser candidato do PSDB ao governo de Minas? Embora falte só 6 meses para a eleição, ainda muita coisa está por acontecer. No plano nacional, há um impasse na chamada terceira via, com a qual eu me identifico. Eu tenho uma identidade profunda de história, de vida, uma identidade ideológica, política, com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eu acho que eu me identifico nele porque eu me vejo jovem. Ele tem 37 anos, né? Eu comecei com 22, ele também foi vereador muito jovem, prefeito e governador. E eu me vejo nele, e ele é um cara também com lado técnico e com lado teórico muito consistente. Eu me entusiasmaria a
me aventurar numa candidatura ao governo de Minas se fizesse parte de um projeto maior de renovação da política, e eu vejo no Eduardo o melhor quadro que surgiu nos últimos tempos. E lá em Minas as coisas estão muito confusas. O prazo fatal de 2 de abril, que era o prazo para as desincompatibilizações, filiações partidárias, movimentaram o quadro. O Bolsonaro tirou o tapete do Zema com a candidatura do Carlos Viana, ex-colega da Itatiaia, e hoje há um palanque bolsonarista em torno do Carlos Viana. Você tem uma situação ainda indefinida com o Calil e o PT, escaramuças e coisa que não está muito clara, o Calil acenando com um palanque que vai ser puro sangue, com Agostinho Patrus e Alexandre Silveira, e como é que fica o Reginaldo e o PT, ninguém sabe. Ainda assim o senhor acha que o Lula vai com o Calil? Não, isso está por definir, porque eu não acho, conhecendo o PT desde a minha época de estudante, tenho muitos amigos, apesar de sermos sempre adversários. Eu sou da escola do Tancredo, que ele falava que em Minas quem briga são as ideias, não são as pessoas. Eu tenho amigos em vários partidos, e eu não sei se o PT, não é da cultura do PT, se acomodar fora de uma chapa majoritária, né? Com a expressão histórica que o PT tem, eu não acho que vai se acomodar. Então, desse lado, tem muita coisa para acontecer. E o governador Zema, que foi uma eleição surpreendente em 2018, dentro da nova política, a onda da nova política contra a velha política, e ele se elegeu governador em uma semana, um fenômeno que eu acompanhei de perto. Ele está um pouco de salto alto e com alguma ingratidão, porque o PSDB, apesar de ter disputado o segundo turno com a Anastasia, contra ele foi o primeiro partido, reconhecendo a gravidade da crise de Minas, reconhecendo a complexidade política das reformas que teriam que ser feitas, foi o primeiro partido, embora tenha sido adversário no segundo turno, foi o primeiro partido a dar mão ao governador Zema na Assembleia, através do nosso querido e já ausente aqui, Luiz Humberto, nosso querido líder, e do Gustavo Valadares. E agora, nos embates recentes, é o PSDB que segura a barra para o Zema, mas, no entanto, ele está falando em chapa por o sangue. Ele está querendo novo com novo. Mas o governador Romeu Zema recentemente disse que queria fazer alianças e conversa com vários partidos, inclusive com o PSDB. O senhor acredita, pelo andar da carruagem, pelas informações internas, que o PSDB vai ficar de fora e não tem chance de oferecer o vice do Zema dessa vez? Nós temos um vice hoje, pois é, que é um tucano histórico, Paulo Brant, que nós emprestamos durante uns poucos meses ao Novo, dentro daquele ambiente da eleição de 2018, eles mesmo avaliavam. Que ele voltaria um dia para o PSDB? Não, ele é um tucano histórico, convicto. O Paulo é uma grande figura, um quadro técnico, um economista, um dos melhores economistas de Minas Gerais, um quadro técnico de primeira, com experiência. Foi presidente da Cenibra, uma grande empresa de papel e celulose. Foi assessor da Federação das Indústrias, é um técnico de carreira do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, uma pessoa com cultura, como é a família Brant, Roberto Brant, Fernando Brant, meu querido amigo letrista do Bituca. É uma família que tem um histórico. E o Paulo sempre foi um grande amigo, meu particularmente, e um convicto social-democrata. Ele foi passear lá no Lobo, mas voltou para o PSDB. E é, no mínimo, uma indelicadeza o que está sendo feito. O que eu tive a notícia ontem, de fonte segura, que ouviu da boca do governador, é que eles vão de chapa por o sangue. O Zema com o vice do Novo. Então, apesar da declaração do Romeu Zema na semana passada no sul de Minas de que ele quer um vice de outro partido, não é isso que o senhor acredita? O senhor acredita que, no final das contas, é chapa por sangue? Ele não fala com ninguém. Eu conheço pouco. É uma pessoa correta, bem intencionada, mas não é do ramo, não é um administrador público, entende muito pouco do serviço público, não entende das articulações. Você vê
a desconexão completa do governo com a Assembleia Legislativa. Ele derrubaram o veto ontem numa questão crucial. Ele não tem... O governador Eduardo Leite, que é com quem eu me identifico, passou reformas profundas no Rio Grande do Sul, mas ele recebeu deputado por deputado para conversas da oposição e da situação, visitou os sindicatos, é uma pessoa de diálogo e que construiu, a partir do diálogo, consensos para as transformações. O Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, fez a mais profunda reforma da Previdência Estadual, a mais profunda reforma tributária e a mais profunda reforma administrativa. Enquanto isso, o governador Zema, ele não é talhado. Quer dizer, cada um tem jeito para uma coisa na vida. Um tem jeito para ser jogador de futebol, Neymar. Aí o outro tem jeito para ser pianista. O governador não tem jeito para administração pública e para política. Ele é bem intencionado, uma pessoa legal, eu acho, conheço pouco, mas não é uma pessoa bem intencionada. Mas Minas é a terra de JK, de Tancredo, de Itamar Franco, de Aureliano. Nós precisamos recuperar o status que Minas merece. O senhor acha que Zema não está à altura desses nomes? Não, ele não é. Eu também, se fosse... Cada um tem um jeito. Você é uma radialista brilhante, com popularidade, com fã-clube e tal. Exagero, eu não sabia. Senhor. Hã? Exagero do senhor. Não, mas é verdade. Você tem um fã-clube enorme em Belo Horizonte e em Minas Gerais, na região metropolitana. E eu não saberia ser radialista. Eu, se fosse ser comerciante, vender móveis, eletrodomésticos e combustíveis, eu também seria um fracasso. Eu sou um administrador público, eu sou um gestor, eu sou um agente político. A minha vida foi isso. Eu fui secretário de saúde 8 anos, eu fui secretário de planejamento e orçamento 4 anos, fui secretário executivo por 1 ano do meio ambiente, chefe de gabinete do Ministério das Comunicações 3 anos. Então, a minha vida, além de ter sido deputado federal, estadual e vereador, ter participado das lutas democráticas, eu sei onde eu estava na campanha das diretas, eu sei onde eu estava na campanha da anistia, eu sei onde eu estava na época da Constituinte, que foram os marcos da redemocratização. Eu não sei onde estavam o Carlos Viana, o Zema e o Calil. Eu sei onde eu estava na frente da batalha pela democracia. Então, o Zema é um governo correto, honesto, bem intencionado, mas muito acanhado. Os grandes investimentos de Minas, houve um apagão no governo Pimentel e no governo Zema. As últimas grandes obras, as últimas grandes políticas públicas foram dos governos do PSDB. O Zema anunciou muitos investimentos. O senhor acha que ele só anunciou e não cumpriu? Não, ele está anunciando agora. Ele não fez ajuste fiscal. Ele está fazendo um esforço de controle de caixa, mas ele, diferente do Eduardo Leite, lá no Rio Grande do Sul, ele não fez uma cirurgia profunda. As 3 piores situações dos estados é Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O Espírito Santo tirava nota A no critério do Tesouro Nacional, Minas é letra D. Então, leva a pau. No boletim está feio para mostrar aos pais. Então, assim, ele fez um controle de caixa, recebeu uma herança trágica. O senhor diria maldita? Não, é assim, eu gostava do Fernando Pimentel, a gente se dava bem, fizemos muitas parcerias quando ele era prefeito, e ele é economista, foi secretário da Fazenda, mas ele fez um desastre na economia pública de Minas. Chegamos ao ponto de sequestrar, colocar os servidores em situação difícil, porque recolhia o consignado e não pagava os bancos. Eu atendi como deputado vários servidores que estavam indo para o Serasa e para o SPC porque a Caixa Econômica notificava eles que não tinha sido pago o empréstimo deles e foi descontado. O Estado se apropriava, isso é apropriação indébita. Os depósitos judiciais, que nunca foram tocados, que estão sob júdice,
geraram um passivo enorme. O atraso das verbas constitucionais, uma coisa é convênio. Você pode fazer um convênio para construir uma unidade de saúde, uma escola, e até não cumprir. Mas o direito constitucional dos municípios, a parcela do ICMS, do IPVA, isso aí é você lidar, fazer aceno com o chapéu alheio. Desorganizar a economia pública, o orçamento de Minas totalmente. O governo Zema fez isso, mas não fez nenhuma intervenção profunda. Fica falando ideologicamente em privatização, mas se quer mudar a Constituição, porque tem um item introduzido no governo Itamar Franco, que qualquer privatização tem que ter plebiscito. O governador Eduardo Leite tirou isso nos primeiros 6 meses da Constituição Gaúcha. Que era só Minas e Rio Grande do Sul que tinha isso na Constituição estadual. O governo Eduardo Leite tirou no primeiro semestre. Até hoje está na Constituição Mineira, então fica uma discussão de louco. Zema não tirou porque não tem base na Assembleia, na avaliação? O centro. Aliás, Minas virou uma coisa, porque, gente, na tradição de JK, de Tancredo, que eram políticos habilidosos, Milton Campos, toda essa tradição política, o político mineiro é admirado no Brasil inteiro por sua habilidade, sua sutileza, sua capacidade de... tem até uma certa coisa, um mito do político mineiro que dá nó em pingo d'água. De repente é uma brigaria. O Calil viveu em guerra com a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. O Zema vive em guerra aberta. É impressionante, eu leio as postagens do presidente da Assembleia e do governador, é uma coisa que tem tudo ali, menos o interesse público, menos o interesse estratégico. Minas só está pagando as contas em dia porque o Supremo suspendeu a cobrança da dívida. A pedido do Pimentel. Sim, desde 2016, no governo Pimentel, já foram 11 bilhões de reais. Só agora, janeiro e fevereiro desse ano, foi 1 bilhão de reais. Então, assim, na hora que o Supremo voltar atrás, e que está na bica de fazer, vai engarrafar tudo de novo e vai voltar a atrasar com o fornecedor, com o servidor público. O senhor acha que esse foi o único acerto do governo de Pimentel, pedir a suspensão do pagamento dessa mensalidade, dessa dívida, e isso ajudou muito o governador Romeu Zema? Não, isso na verdade é uma excrescência, porque a dívida é legítima, é uma, assim, vamos dizer, o Supremo é sensível às determinantes sociais e políticas. A decisão não é estritamente jurídica, porque há um contrato, a dívida é real, veio do passado e tal, foi se avolumando, mas a dívida... porque há um conflito no orçamento público. O contribuinte quer pagar menos imposto. O servidor quer salário melhor. O prefeito quer convênio, parcerias. A sociedade quer investimento, estradas, hospitais e tal. Os bancos querem receber a dívida. Só que não é um saco sem fundo. Tem um limite. O papel do governador e da Assembleia é arbitrar o conflito de interesses. Não há, o céu não é o limite para as despesas públicas. Não existe isso. A nossa Assembleia triplicou o aumento, uma coisa que ia ter um impacto de 5 bilhões para um Estado que já está em graves dificuldades, se transformou num aumento de 14 bilhões. Aí o veto caiu. É assim... Onde nós vamos parar com isso? Pensando em governos, o senhor faria melhor do que o governador Romeu Zema fez e tem feito? Não digo nem que faria, eu já fiz. O nosso governo, quais foram os últimos hospitais novos abertos em Minas? O Hospital de Venda Nova, Maternidade Terezinha de Jesus em Juiz de Fora, o Hospital de Uberlândia, o Hospital de Pirapora e o Hospital do Barreiro, que começou na nossa gestão, o convênio inicial com o Márcio Lacerda, e que o Calil implantou, e que tem um grande mérito do Márcio Lacerda e o nosso apoio. A maior reforma do João 23 foi na minha época. O maior cirurgião plástico brasileiro,
o Ivo Pitangui, já falecido, chorou no dia da inauguração do 9º e 10º andar, que é a ala de queimados, que a gente colocou o nome dele. Ele falou para o governador: eu, na iniciativa privada no Rio, não consegui fazer alguma coisa nem nos pés do que vocês fizeram no SUS de Minas, aqui no João 23. Então, só ver, nós fizemos 2.000 unidades de saúde no interior para o Programa Saúde da Família, 700 farmácias de Minas, tudo foi distribuído depois. A última grande intervenção, quais foram as últimas grandes intervenções em Belo Horizonte, na região metropolitana? A Linha Verde, a duplicação da Antônio Carlos, o Expo Minas, a sede da Orquestra Filarmônica, o Circuito Cultural da Praça da Liberdade, tudo que é grandioso, que é do tamanho de Minas, foi feito no governo do PSDB. Deu um apagão no governo Pimentel. Claro que o PT, a presidente Dilma, provocou uma recessão enorme, mas o Pimentel não pode se queixar, porque ele era ministro da área econômica da Dilma. Ele sabia o que vinha pela frente. O governador Alberto Pinto Coelho entregou as contas em dia. Tem um mapinha que a Folha de São Paulo publicou em fevereiro do ano seguinte, que o Alberto saiu, em 2015, botando o mapa em Minas com superávit, um dos maiores superávites do país. Entregou, não tinha dívida. Só que veio uma recessão brutal. O crescimento no governo Dilma já foi 0% em 2014 e despencou 3,5% negativo em 15 e em 16. Foi a maior recessão da história econômica de Minas. O Pimentel tinha que ter feito um novo ajuste. O nosso governo fez um ajuste, depois recebendo uma situação difícil do governador Itamar Franco, que teve as dificuldades também da crise da sua época. Então, assim, Minas precisa sonhar grande, né? Não pode o papel do governador ser lavar louça no TikTok. O senhor acha que Fernando Pimentel, já que o senhor falou do caos na economia, na administração dele na economia pública, o senhor acha que ele foi o pior governador da história de Minas Gerais? Olha, desde que eu me entendo, eu milito desde 76. Então, eu só ouso dizer, nessa época, que era o governo Francilino Pereira. Acompanhei Hélio Garcia, Nilton Cardoso, Eduardo Azeredo, Itamar Franco, Aécio, Anastasia, Alberto Pinto e agora o Zema. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu. Deu um apagão. Você acha que ele foi o pior da história? O que eu conheço foi a pior gestão, porque não é blá 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 de político, não é polarização política, são as evidências. Um governo que sequestra os depósitos judiciais, um governo que sequestra o dinheiro suado, descontado da folha dos empréstimos consignados dos servidores, um governo que sequestra os recursos constitucionais, não é favor, é direito dos municípios, nunca houve isso em Minas. O senhor acha que a aliança PSDB Novo deveria ou poderia se repetir em Minas Gerais? E um pouquinho mais no início da entrevista, o senhor falou que Zema foi ingrato. Carlos Viana, entrevistado aqui no Abrindo o Jogo, disse que Zema foi ingrato com Bolsonaro. O senhor acha que Zema está sendo ingrato com o PSDB? Olha, você sabe que o povo, você é uma radialista experiente, a população detesta esse conceito de traição e ingratidão. O povo brasileiro é muito grato e é muito leal. Ele não gosta de quem não é leal, não é grato. E o que eu digo é o seguinte, nós perdemos a eleição com a Anastasia para o Zema, reconhecemos isso. E fomos os primeiros, pela mão do Luiz Humberto e do Gustavo Valadares, a dar a mão ao governo Zema, que não tinha base nenhuma. Eles não estavam preparados para ganhar. Eles não imaginavam que teriam chance. E eu acompanhei isso de perto. O Zema, uma semana antes do primeiro turno, estava com 3%. Aí foi a 5%, foi chamado para o debate da Globo, havia uma indecisão muito grande.
era aquela onda da nova política. Ele, com base nos 5% que ele atingiu no sábado, não lembro se foi Datafolha ou Ibope, que era o critério da Globo, ou o critério legal que a lei estabelece de 5 parlamentares, ou 5% no Ibope ou no Datafolha. E ele apareceu sábado de manhã com 5. Tinha 40% de indecisos. Durante todo o período, mostra que eles não queriam votar no Anastasia nem no Pimentel, mas não achavam o fulano. Aí no debate da Globo, terça-feira à noite, acharam o fulano. Ele entrou no debate da Globo com 5%, amanheceu com 41% no domingo. O senhor acha que é porque ele citou o Bolsonaro? Não, porque ele citou o Bolsonaro. Claro que ajudou. E as redes sociais depois divulgam e tal. Mas isso ele fez no final do programa, onde a audiência já é de madrugada. A audiência é baixíssima. Claro que você pega aquele trechinho, agora com o fenômeno das redes sociais, e multiplica. Mas não foi isso. Aquela eleição foi uma eleição disruptiva, fora da curva. Nunca houve uma eleição como aquela. Alguém tem dúvida nos debates que o Anastasia é mais preparado que o Zema? Saltava aos olhos nos debates do segundo turno. Tanto que é engraçado o seguinte, eu coordenei a campanha do Anastasia no segundo turno. O primeiro programa de TV do Zema, ele começou assim: eu sou Romeu Zema, nasci em Araxá, sou empresário. Quer dizer, ele depois de ter tido 41%, ele estava se apresentando. Então, assim, é o que o senador Cristóvão Buarque, que é um grande amigo, chama do outrismo. Aquela eleição era do outrismo. Era assim, cheira a velha política, entre aspas, não quero ele não, quero o outro. Então foi esse fenômeno, foi o Witzel no Rio, foi o governador de Santa Catarina, do Amazonas, foi o próprio Bolsonaro, que não tinha nada de novo, tinha 29 anos, eu fui colega dele 8 anos na Câmara. Mas assim, foi aquela onda contra a suposta velha política que tinha se desgastado. O senhor acha que vai ser assim outra vez? Não, porque a nova política provou que não era tão nova. Você vê o caso do Witzel, ele foi cassado. Era um juiz, um ex-juiz, que veio na onda da nova política. E o próprio Bolsonaro decepcionou muita gente, ele caiu, ele estava despencando nas pesquisas no final do ano passado, em 21, porque ele decepcionou muita gente na pandemia, a insensibilidade dele, quase 700 mil mortos, e ele não tinha empatia, não mostrava carinho, coração. A inflação está altíssima e vai crescer, foi recorde no último mês de março. Os juros estão altíssimos, o desemprego está acima de 10%, as famílias pobres. Agora, abriu a caixa de bondades do governo, Auxílio Brasil, a anistia do FIES, operações da Caixa Econômica, antecipação de 13º de pensionistas e aposentados do INSS, empréstimos da Caixa consignado e programa habitacional para os militares, aceno de aumento salarial para os servidores. Então, o Paulo Guedes se anulou, ficou calado, esse governo não tem mais nada, aliás, 2 pilares da eleição do Bolsonaro foram embora. O Moro com a questão da corrupção e o Paulo Guedes com o liberalismo dele. E o que sobrou na avaliação do senhor? Sobrou essa relação ideológica carismática com o segmento da população. Você vê só, chamaram o Datena de comunista, chamam o Dória de comunista, chamaram o general Santos Cruz de comunista. Tudo que todo mundo que não apoia o Bolsonaro é comunista. Todo mundo que sai fora, o Mandetta virou comunista, o Moro virou comunista. É uma insanidade, é uma coisa inacreditável que está acontecendo no Brasil. O senhor acha que as pessoas não sabem o que é comunismo? Não, na verdade, não existe mais comunismo. A China é um capitalismo de Estado. Cuba, Nicarágua e Venezuela são experiências terminais decadentes. Não existe mais essa perspectiva. Isso é uma velhice da Guerra Fria. Quer dizer, agora,
essa paixão pelo autoritarismo, essa referência ao Putin, se vincular ao Putin diante de uma guerra cruel, inaceitável na Ucrânia. Quer dizer, é isso. Agora, isso faz parte da nova sociedade. Não é só no Brasil, não, Edilene. Tem um livro que eu recomendo, se você não leu ainda, para os jornalistas e comunicadores, é fundamental, chama Os Engenheiros do Caos. Mostra como a manipulação dos algoritmos nas redes sociais criaram o movimento 5 Estrelas na Itália de 2014, como foi a derrota da União Europeia no Brest, na Inglaterra em 2016, como é que isso foi para a campanha do Trump, que foi um escândalo em termos de manipulação. 80 milhões de americanos tiveram seus dados do Facebook vazados e usados. E daí espalhou pelo mundo inteiro, inclusive para o Brasil. E é o contrário que eu aprendi com Ulisses, com Tancredo, com Mário Covas, com o Fernando Henrique. Eu aprendi na minha época que a política é uma arte da divergência construir a convergência. Você, para a vida avançar, você mesmo reconhecendo que você é diferente, mas respeitando o adversário, você ir no diálogo, construindo soluções provisórias, acordos provisórios. Agora não, com esse negócio de internet, com essa pauleira de internet, você não pode ser conciliador. Você tem que ser radical, porque senão você não atrai audiência. E essa é a lógica do que nós estamos vivendo, não é só aqui no Brasil, não. A eleição francesa está aí para provar. Mas, felizmente, os últimos resultados em Portugal e em Alemanha mostram que a sensatez acaba vencendo, que o equilíbrio acaba vencendo. O cidadão médio não gosta de conflito, essa pauleira, essa instabilidade. Então, o senhor acha que a era da polarização está chegando ao fim no Não, Brasil? Você imagina. Mesmo com as pesquisas mostrando muito polarizado o cenário. Não, tem espaço para a terceira via, para um diálogo mais racional com a população. Eu acho que o cidadão médico não gosta de conflito, ele quer paz para trabalhar, ele quer que o país vá para frente. E essa confusão toda, você vê, brigaria do Calil com a Câmara de Vereadores, brigaria do Zema com a Assembleia Legislativa, e o Bolsonaro que briga com as instituições o tempo todo. O Brasil sabe o que precisa? De paz, de tranquilidade. O senhor acha que polarização ganha eleição, mas não governa, é isso? A rede social certamente derruba e elege governo, mas não governa. Tanto que está provado, o Bolsonaro projetava um governo sem maioria, com apelo direto ao povo. Ele pensava em governar inicialmente com um modelo que a gente chama, é muito sofisticado na teoria política, bonapartista. Quer dizer, uma coisa que não é o estadista direto, sem intermediação com a população. Ele imaginava que pressionando através das ruas ia tocar o Congresso. Teve que acabar abraçando o Centrão, porque o Collor e o Jânio Quadros tentaram fazer isso antes e não deu certo. O senhor acha que o Zema passa mais ou menos pelo mesmo processo em Minas Gerais? Não, o Zema não é diferente da personalidade do Bolsonaro. O Zema não tem... Eu não conheço bem, eu tive pouco contato. É uma pessoa amena, muito calado. Mas eu digo em relação a cortar o contato com intermediários, usar redes sociais sociais ele não para sabe pressionar fazer. outros poderes. Ele não é do ramo. Ele é um comerciante de uma família milionária que legitimamente, com seu trabalho, conquistou na distribuidora de combustível, nas lojas Zema, mas ele nunca mexeu com política, ele foi pensado assim. Tinha outros nomes no meio do novo, do empresariado, que foram cogitados, né? Alguns muito amigos meus, e acabou que virou o Zema, e ele virou governador, ninguém Quais achava. nomes, por exemplo? Não posso falar, não vou ser indiscreto, né? Senão o Salim Matar vai me achar ruim comigo. Senão o Salim Matar vai matar o senhor. Não, ele é um grande amigo. Brincadeira. Apesar das divergências ideológicas, é um grande amigo, um grande empresário. Mas, assim, tinha cogitação de muitos nomes. E acabou dando no Zema. E o Zema não é diferente do Bolsonaro e do Calil.
Tem pessoas que são explosivas, é da natureza delas. Calil, Ciro Gomes, Bolsonaro, são pessoas atavicamente nervosas, que podem explodir a qualquer momento. O Zema não, me parece, ele é de boa paz, fica no canto dele, fala pouco e tal. O problema é que ele não entendeu a política e o setor público, ele não é do ramo. Ele não entende o funcionamento das instituições. Então, ele não soube construir. O Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, chamou deputado por deputado, inclusive da oposição. Ele tinha paciência, o Eduardo sabia como fazer. Tinha sido vereador, prefeito, chegou ao governo do Estado. Os meus amigos gaúchos contam assim, o deputado ia lá na tribuna da Assembleia, descascava, xingava até a quinta geração da família dele. No dia seguinte ele chamava o mesmo deputado para um café, falava assim, deixa eu entender suas críticas e tal. Política é construção de consenso, você tem que convencer as pessoas. E assim, não adianta o Zema ficar encasulado no Palácio Tiradentes. Não adianta. E assim, ser simples. Eu sou uma pessoa simples. Ser honesto, eu sou uma pessoa honesta, tive 36 anos de vida pública, continuo com o meu padrão de classe média, mas isso é pouco, isso é obrigação, né? Não pode o governador de Minas se destacar porque vai no caixa eletrônico pessoalmente, eu também vou, ou lava suas próprias vasilhas, eu também lavo, mas não faço isso em rede social, que é absoluta. O Tancredo nunca fez isso, o Hélio Garcia, o Tamar Franco, o Milton Campos, o Juscelino, não existe isso. Minas sempre foi o centro das decisões nacionais. Minas sempre foi a síntese do país. As grandes decisões nacionais passaram por Minas. Esse protagonismo nós perdemos. Nós estamos caminhando mais para o finalzinho. A decisão do PSDB seria a seguinte, em Minas Gerais. Se o Eduardo Leite, de fato, se viabilizar como candidato à presidência da República da terceira via, terá um palanque em Minas que será um candidato. É definido que será o senhor ou pode ser ainda o vice-governador Paulo Brant? Não, eu tenho que conversar direto com Paulo Brant, com a bancada de Minas, estadual e federal, com o presidente Paulo Abiacchio. Embora falte 6 meses, parece uma eternidade. Ainda tem muita coisa para acontecer. A gente não é movido pela raiva, pelo fígado. A mostra disso é que nós perdemos a eleição do segundo turno e demos a mão ao Zema. O PSDB sempre teve um comportamento construtivo. Nós não queremos arenga, nós não queremos brigaria, nós queremos construir um país diferente. Nós temos as nossas ideias, convicções social-democratas do papel do Estado na educação, fizemos isso. Mas se tiver candidato, é certo que vai ser o senhor ou pode ser que seja Paulo Brant? Não, serei eu ou Paulo Brant, ou o que surgir da conversa das forças aliadas. Mas o que eu acenei, consultado pelo presidente Paulo Abiacchio, pelos deputados, pelos prefeitos do PSDB, é que se fosse necessário, numa perspectiva de renovação da política nacional, porque o Lula já está com 78 anos, ele terá 82 anos em 2026. O Bolsonaro terá uma sobrevida se reeleger, mas também não poderá ir para uma nova reeleição, a não ser que queira fechar o regime e mudar as regras do jogo. Virá uma renovação geracional em 2026. Tem muita gente boa vindo aí pela frente, ainda bem. E se for para ajudar isso, contem comigo como contaram comigo quando eu coordenei a campanha das diretas em 1984. Assim como eu sempre tive... Eu me movimento por causas, por bandeiras, por convicções. Eu fui julgado na Lei de Segurança Nacional com 19 anos. Eu lembro da minha mãe chorando no parapeito da junta militar lá em Juiz de Fora por crime de opinião. Eu e mais 8 pessoas, inclusive o ex-deputado Paulo Delgado, o coronel Delvaux, o professor Márcio, que era presidente da Associação dos Professores da Universidade.
Então, desde os 19 anos, eu não nasci na política com mandato. Eu nasci por convicção. E por convicção, se for para abrir um novo horizonte para a nova geração, eu já estou me aposentando, mas se for para ajudar esse pessoal todo de alta qualidade que está chegando aí da nova geração, eu estou disponível. O senhor vai ser candidato só se for candidato ao governo de Minas. A deputado federal, mais uma vez, o senhor descarta Não, essa etapa é encerrada. Só em governo de Minas, num determinado contexto, se o Eduardo Leite for o candidato do Centro Democrático. A aposta no Eduardo Leite, que abriu mão do governo do Rio Grande do Sul, caso ele não seja eleito ou não seja candidato à presidência da República, é também uma aposta na renovação das lideranças do PSDB? Sem dúvida. O Eduardo é o maior talento surgido na política brasileira nos últimos anos e vem aí muita gente boa. A Raquel Lira é uma pernambucana porreta e, se Deus quiser, vai ser a governadora de Pernambuco. Pedro Cunha Lima, na Paraíba. O Rodrigo Garcia, em São Paulo. Vem uma nova geração, assim como Flávio Dino, Rui, da Bahia, assim como Ratinho Júnior, no Paraná, assim como Eduardo Paes, ACM Neto. Tem muita gente da nova geração. É preciso oxigenar essa geração da nova república. Tem que passar o bastão. A eleição de 18 já foi uma ruptura e um cartão amarelo. Agora nós precisamos dar o cartão vermelho para essa geração e deixar abrir Tabata, João Campos, prefeito de Recife. Tem tanta gente boa, nova, e nós temos que abrir mão e espaço para essa nova geração. O senhor acha que uma candidatura do PSDB em Minas serviria apenas de palanque para Eduardo Leite ou tem alguma chance de viabilidade? Nós temos legado, ideias, passado, história, quadros. Você vê, o secretariado do FUAD, o FUAD é cria nossa, é o prefeito de Belo Horizonte. O senhor acha que a prefeitura agora está mais tucana com... Nossa, mas é só ver a escalação. O Fleury, o secretário o Colombini, a turma nossa está toda lá, o próprio FUAD. Assim como a Luísa, lá na Secretaria do Zema. Nós somos um celeiro. O André, secretário de Planejamento da Prefeitura, tinha gente que foi da minha equipe na saúde. Então, assim, o PSDB é um celeiro de quadros. Aliás, falando em gratidão, eu lembro ao Carlos Viana que ele se elegeu no nosso palanque. Ele só se elegeu porque ele estava no palanque do PSDB do Anastasia. E aí o pessoal descobriu que ia derrotar a Dilma, descobriu o Carlos Viana lá. Então o senhor acha que ele deve gratidão ao PSDB? Devia ter um pouquinho. Está ingrato? Não, eu não sou de conceitos radicais e absolutos. Cada cabeça a sua sentença, cada um sabe de si. E o destino vai construir o que cada um merecer. Agora, ao se referir a ditaduras de esquerda, o senhor disse que estão em estágio terminal. Aloysio Nunes, um tucano clássico, disse em entrevista na última semana que o PSDB está em fase terminal. O senhor concorda com a declaração dele? O senhor acha que o PSDB está de fato decadente? Como é que o senhor vê essa perda de espaço na direita para o PSDB depois da eleição Dilma e Aécio e com o surgimento do presidente Jair Bolsonaro? O Aloysio é meu melhor amigo no PSDB. A gente se fala toda semana. Falei hoje de manhã sobre isso com ele. Por isso que eu posso falar aqui. Nós trocamos mensagens, nós somos fraternos. Eu acho ele o melhor quadro do PSDB depois do Fernando Henrique. Ele tem uma clareza, foi o melhor, o pessoal de carreira do Itamaraty acha ele o melhor chanceler das últimas décadas. Ele é uma figura sensacional, com uma história maravilhosa. Eu não concordo com ele. Ele está defendendo, apoiou o Lula no primeiro turno. Nós não temos identidade nem com Lula absoluta e substancial, nem com Lula, nem com Bolsonaro. Você acha uma aberração essa chapa Lula-Alckmin? O Geraldo ficou sem espaço. Eu fui secretário-geral nacional quando ele era presidente. Sou um grande amigo. Sempre que vou, ele adora tomar café na padaria. Ele sempre me leva para tomar um café na padaria da esquina. É uma figura íntegra, eu gosto muito dele. Acho que não corresponde, não é coerente com a história dele. Mas é melhor ter o Geraldo como vice do Lula que um translocado que vai apagar incêndio com gasolina. Que seria? Um Boulos, por exemplo.
Então é melhor ter o Geraldo lá. Mas eu acho que é um dever histórico da Terceira Via apresentar seu programa e sua visão de país. Mesmo, e aí você perguntou, se a gente entrar nessa luta, não é só para fazer palanque, não, é para disputar e ganhar. E assim também no plano nacional. O segundo turno, a gente discute no segundo turno. Eu já vi viradas históricas. Eu, quando era vereador, na eleição, teve uma eleição, você não era nascida ainda, teve uma eleição histórica em 1982, no Rio de Janeiro, começou a polarização. Miro Teixeira e Sandra Cavalcante. Aí na terceira onda veio o Moreira, nem Miro nem Sandra, Moreira na cabeça. O Brizola veio na quarta onda, ultrapassou os três e foi o governador do Rio. Então, campanha é para mudar a pesquisa, para mudar a realidade, para convencer as pessoas. Então, assim, eu acredito muito numa candidatura da Terceira Via, tanto em Minas quanto... Se bem que agora virou a quarta via, com o Carlos Viana entrando no jogo. Eu nem sabia que o Carlos Viana, eu vi a entrevista dele, que ele era de direita. Ele era um radialista tão intenso, parecia mais de esquerda. Mas agora ele se autodefine como de direita. Mas, enfim, esses rótulos não dizem muito para o mundo e para o Brasil do século XXI. Então, o senhor acha que o PSDB não está em fase terminal, não está decadente? Não é o seguinte, nós temos riscos. Pode ser uma experiência terminal ou pode ser o renascimento como fênix das cinzas. O Eduardo Leite pode ser a grande renovação que o partido... que foi de Mário Covas, Franco Montoro, Fernando Henrique, que foi de Serra, de Euclides Scalco, de Zé Richa, lá da Raiz, que eu participei da fundação, fui um dos primeiros vereadores do PSDB no Brasil. Eu sou PSDB Raiz, de 88 na fundação. Eu vi o Montoro aprovar um publicitário mineiro, Chico Bastos, autor do Tucano. O Tucano nasceu em Minas. O Pimenta da Veiga levou ele... o Chico Bastos lá, e o Montoro adorou a ideia. Aí o Chico Bastos ainda falou: o senhor quer que eu faça uma exposição na Executiva Nacional? Ele falou: não, está aprovado. Ele era o presidente da provisória. Então, assim, o PSDB teve tem um passado, teve dificuldades, tropeçou em algumas dificuldades. A Lava Jato e tudo que aconteceu no Brasil... comprometeu toda a estrutura política que veio da redemocratização até o fim do governo Michel Temer, tanto que 18 foi uma loucura. Se de fato for a fase terminal, esse teria sido o início do fim? Botou em risco, só que a nova política não correspondeu. Então, o Lula é tipo um fantasma do passado assombrando o presente. Só que a luta que está colocada entre o presente e o passado. Nós queríamos que tivesse o Eduardo Leite falando em nome do futuro, olhando para frente. Deputado, para terminar, vamos fazer um bate-bola bem rapidinho. Tá. Eu falo uma palavra e o senhor fala uma outra palavra. Zema. Aquém da necessidade de um governador de Minas. Viana. Um radialista. Calil. Um diretor do Galo. Paulo Brandt. Um quadro excepcional. Agostinho Patrus. Foi nosso aliado, mas está muito radical para o meu gosto. Aécio Neves. Um dos maiores governadores que Minas teve e que cometeu seus erros, mas que é um grande político. Eduardo Leite. A tradução do futuro que eu imagino para o Brasil. Bolsonaro. Um radical que não procura o diálogo e não respeita as diferenças e põe em risco a democracia. Lula. Um brasileiro vitorioso, um retirante nordestino, sindicalista que chegou à presidência, mas que se perdeu no caminho. Simone Tebet. Uma talentosa senadora. Voltando para a gestão tucana, da qual o senhor participou mais de uma vez, sempre participou. Choque de gestão. Uma reforma do Estado como poucas foram feitas no Brasil. Funcionou? Claro que funcionou, mas isso é um processo contínuo. Cidade administrativa. Foi um projeto audacioso,
articulado com o aeroporto industrial, com a linha verde, de mudar o eixo de desenvolvimento da região metropolitana. Valorização dos servidores, segurança, educação. Olha, nós tínhamos avaliação de desempenho com um 14º para os servidores por desempenho. Então, assim, nós pagávamos a folha em dia. Só que nós pagávamos a folha em dia e tinha muita obra, muita realização, muito programa consistente, o PROOSP, Farmácia de Minas, Saúde em Casa. Não era só pagar as contas em dia, é obrigação. O governo começa a se firmar e firmar a sua imagem a partir daí. Marcos Pestana. Eu gosto muito de 2 frases. Uma de um pensador italiano, que me define muito, do Gramsci, que pessimista no pensamento e otimista na ação. E uma do Ariano Suassuna. Ele fala que o otimista é um ingênuo, o pessimista é um chato, e por isso ele era um realista esperançoso. Então, Marcos Pestana é um realista esperançoso. Deputado, muito obrigada por essa entrevista, e não só por hoje, mas obrigada por sempre, nesse tempo em que o senhor não esteve com o mandato. O senhor é um político ativo, eu sempre falo com o senhor e acredito que o senhor fala também com outros repórteres e sempre com muitos políticos. Muito obrigada pela receptividade de sempre, pela disposição em falar sobre política, em discutir, em levar esse assunto para a população. Muito sucesso, você não precisa de mais, mas no seu podcast que você está lançando agora, essa revolução que está acontecendo no campo das comunicações, né? Eu falava com você, já tinham decretado a morte do rádio, e eu sempre achei que o rádio nunca... A TV podia até morrer, mas o rádio não, porque é a comunicação que permite o taxista, a dona de casa que está cozinhando, o dono da banca do jornal, o dono da mercearia está trabalhando e ouvindo a rádio Itatiaia. Então, assim, nunca vai morrer. E o podcast é uma invenção moderna que recoloca o rádio como grande instrumento de comunicação. Fico muito feliz com a participação do senhor. O senhor sabe, está convidado sempre que quiser. Pode sempre voltar. Que você quiser, estou à disposição. Nós agradecemos Marcos Pestana, ex-deputado federal, ex-secretário estadual de saúde, de planejamento, dentre vários outros cargos que já ocupou, e agora um cotado para ser pré-candidato do PSDB ao governo de Minas, caso Eduardo Leite, também tucano, seja candidato à presidência da República. Agradecemos todos vocês pela audiência. Podcast disponível em áudio, em vídeo e também no site da Itatiaia. A matéria vai ao ar toda segunda-feira no Jornal da Itatiaia, primeira edição. Nós contamos com vocês. Muito obrigada pela audiência.